Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. A conversa hoje é com Juvândia Moreira. A dirigente nascida no Agreste Baiano chegou a São Paulo em 1991. Formada em Direito e pós-graduada em Política e Relações Internacionais, Juvândia entrou na direção do Sindicato dos Bancários de São Paulo no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 1997. Lá passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e de Organização, além da Secretaria-Geral. Em 2010, assumiu a presidência da entidade, sendo a primeira mulher a presidir o sindicato depois de quase um século de existência, cargo que ocupou entre 2011 e 2017, sendo eleita para 2 gestões. Desde abril de 2018, Juvândia é a primeira presidente da história da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, cargo que deverá ocupar até 2022. E para fazer este programa conosco, a socióloga do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Adriana Marculino. E também Lucimara Malaquias, economista, diretora do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e vice-presidenta da Juventude da Uniaméricas. Agradeço muito a presença de vocês duas. Agradeço muito a tua presença, Juvândia, e quero começar esse programa dizendo a você que eu não te invejo a sorte nem um pouco. Vou te explicar por quê, Juvândia. Sempre que eu penso em quem luta pelos direitos dos bancários, não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora, mas estamos no Brasil, luta uma luta aparentemente inglória, porque é a luta do Davi contra Golias na sua personificação mais clara, né? Aí, para começar, te pergunto, eu sei, neste momento, tem aí esta tentativa junto à FEBRABAN para minimizar os efeitos desta medida provisória da carteira de trabalho verde e amarela. O que se conseguiu até aqui? Porque, para mim, está um pouco contraditório o que eu ouço, o que eu leio. Aparentemente, vocês conseguiram avançar, mas, ao mesmo tempo, há uma pressão brutal dos banqueiros para que esses avanços não se consolidem. Em que pé está isso? Bom, olá, Juca, Adriana, Lucimara e a todos. Eu agradeço estar aqui com vocês, é um prazer grande, né, estar aqui contigo. Bom, os bancos, eles fazem parte desse governo, né? Os interesses deles estão colocados lá e eles estão o tempo todo fazendo lobby, aprovando projetos, medidas provisórias, tem coisas que beneficiam os bancos. Nessa, eles incluíram o fim da jornada de trabalho dos bancários, uma alteração na jornada de trabalho, que hoje é de segunda a sexta, não pode trabalhar no sábado, a não ser que tenha acordo coletivo, que pague hora extra, né? Então, eles vão e fazem um lobby e a medida provisória sai de uma hora para outra, sem nenhum tipo de negociação. Nós somos pegos de surpresa, com alguns itens que nos afetam. Acho que ela, como um todo, ela é muito ruim, ela afeta toda a classe trabalhadora. Mas ela tem, em especial, no que diz respeito aos bancários, ela afeta a nossa jornada, ela aumenta a jornada e ainda aumenta o tempo de trabalho, que, né, não é só de segunda a sexta, mas também no sábado. Ela mexe em outras coisas que nos afetam. Por exemplo, negociação de participação nos lucros e resultados não precisa mais da presença do sindicato, não precisa mais da participação do sindicato. Eu pego um montante dos recursos do lucro, eu posso distribuir como eu quiser, porque no fundo é assim, né? Quando você tira o sindicato, as empresas vão distribuir para quem ganha mais, para beneficiar aquele público que são gestores, que já ganham mais, né? E ainda vão ter isenção de imposto garantido pela lei.
Então, ele nos afeta muito nesse sentido, porque eles podem substituir os bancários quando você tem um contingente que vai trabalhar mais, e nesse caso o trabalho no sábado não teria nenhum ganho salarial. Ele iria trabalhar de sábado, que hoje sábado para os bancários é um dia útil não trabalhado, passa a ser um dia útil trabalhado. Então, imagina, eu edito uma medida, que eu alego que eu quero gerar empregos com essa medida para os jovens e afeta uma categoria gerando desemprego. Essa medida pode gerar desemprego na nossa categoria, né? E eles têm esse poder grande porque, olha, eles têm o poder de chegar lá e falar assim, coloca isso aqui na tua medida provisória, me beneficia. Mas por que isso causaria desemprego? Porque se eu tenho, hoje tem 56 mil bancários que trabalham 6 horas, como caixas, né? Tá. Não 6 horas, mas como caixas. Sei. Né? São 13% da categoria, mais ou menos. Mas tem um tanto de bancários que trabalham 6 horas e que não são caixas. Então, esses aqui eu falo assim, olha, eles podem trabalhar 8. Eu já tenho os que trabalham 8 de segunda a sexta. E esses aí, eles podem trabalhar 8 mais 4 horas no sábado. Ou seja, 44 horas semanais. Sim. E as 4 horas de acréscimo não vai ser paga. Tá. Então, assim, eu posso não trabalhar de sábado, mas colocá-los para fazer hora extra durante a semana e diminuir o contingente que eu tenho hoje. Esses outros que eu posso, pela lei, colocar para trabalhar 8 horas, das 6 para as 8, eu vou ter um aumento proporcional no salário, mas hoje a lei não permite que você faça 2 horas extras seguidas, consecutivas, regularmente. Hora extra, como o nome diz, é excepcional, não é para fazer todo dia. Então, se eu posso aumentar a jornada, eu posso diminuir o contingente. Perfeito. Agora, Juvândia, como é que é possível lutar contra esse poder diante, além do mais, da questão da automação, de tudo que está acontecendo, de todas as mudanças que estão acontecendo nas relações de trabalho pelo mundo afora, o avanço tecnológico? Como é que vocês conseguem? Bom, eu diria o seguinte, aqui tem 2 questões. Uma que afeta diretamente a categoria e uma que afeta a presença desse setor na sociedade. Tá. Hoje nós vivemos num capitalismo financeiro. Perfeito. Entendeu? Os bancos, por exemplo, têm participação num monte de empresas. Tinha na Vale, por exemplo. Sim. Né? Você tem lá, você tem que dar a empresa que tem que dar lucro, porque ela tem que distribuir esse lucro para o mercado financeiro. Mesmo que isso cause um prejuízo para a vida das pessoas, para o meio ambiente, para o bem-estar de uma sociedade, de um país inteiro, ela só tem que dar lucro. É isso. Então, hoje, o capitalismo financeiro ele gera isso, ele gera para a sociedade uma série de problemas. Aí você está transferindo renda para essas pessoas. É isso que a gente faz, né? O mercado financeiro ele drena os recursos. Em vez dele fazer o contrário, né? Liberar recursos, pegar os recursos da sociedade e investir na própria sociedade, ajudar a sociedade a crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda, ele faz o contrário, ele drena esses recursos, né? De várias formas. No que diz respeito à categoria bancária, é um setor que tem... O sistema financeiro brasileiro ele é um dos que mais investe em tecnologia no mundo. Ele está entre 4º lugar em investimento em tecnologia, então ele é muito avançado nesse quesito. Os avanços tecnológicos, eles vêm, eles estão aí. A gente não vai poder lutar contra eles, mas a gente tem que regrar, porque a grande questão como é que a gente utiliza esses avanços para que todo mundo ganhe, e não só aqueles que já têm muito dinheiro, né, ganhem mais ainda. Então, a sociedade tem que se preocupar, não só os bancários, mas eu acho que toda a sociedade tem que se preocupar como é que nós vamos regrar esses avanços para que todo mundo ganhe com com o que a gente for acrescentando de ganhos tecnológicos, né? Redução de jornada, por exemplo, é um dos itens que a gente pode, com os avanços tecnológicos, aplicar, né? Os bancos, por exemplo, a operação feita na rede social, no WhatsApp, porque hoje tem operação no WhatsApp, feita na internet, no mobile bank, no celular, elas custam infinitamente menos que uma operação feita numa agência bancária. Agora, o cliente não paga menos tarifa, né? Por conta disso. Os bancários não tiveram sua jornada reduzida. Pelo contrário, eles vão lá no governo Bolsonaro e falam assim, ô Bolsonaro, põe aí que vai aumentar a jornada dos bancários. Olha que absurdo que é, né? Então,
É isso, eles trabalham sempre para ganhar mais. Isso tem um nome, né? Ganância. Ganância, com certeza. Deixa eu distribuir o jogo aqui. Adriana, faça a sua pergunta para a Juvândia, por favor. Boa tarde, Juvândia. Boa tarde, Juca, telespectadores. Juvândia, como você disse, vocês estão no centro, né, de um dos setores mais relevantes no capitalismo e que no Brasil, nesses últimos anos, está ditando a regra de todas as reformas, né, trabalhistas, fiscal, enfim, né, da Previdência. Os dados sobre juros, né, a pessoa física, cartão de crédito, cheque especial, enfim, até o crédito consignado, que é descontado direto na folha do trabalhador e que é mais seguro e, portanto, deveria ter um juros menor, ele também tem um juro anual bastante alto, né? E, por outro lado, esses resultados, mesmo num cenário ainda de crise, de instabilidade econômica, esses ganhos que toda vez que a gente vê o resultado dos bancos, a gente fica, meu Deus, como é que nesse cenário, né, eles conseguem ainda ter esses resultados gigantescos, né? Como é que a gente faz para discutir com os trabalhadores e para discutir com a sociedade essa desigualdade nessa distribuição de renda, essa apropriação, essa, como você falou, drenando esses recursos que poderiam estar sendo investidos de outra forma em toda a sociedade, garantindo melhor qualidade de vida para os trabalhadores e para suas famílias, né? Como é que a gente faz esse debate com a sociedade, com os trabalhadores? Bom, a gente, antes de começar o programa, né, Ju, que estava falando aqui de comunicação. Esse é um grande desafio para todas as áreas. Como é que a gente comunica de uma forma que as pessoas entendam e que a gente envolva a sociedade no debate e que a gente combata as notícias falsas, as fake news? Porque, veja, quase todo mundo tem cartão de crédito, né? Muita gente usa cartão de crédito, vai lá, paga uma conta, e ela não sabe que ela está... Parte de tudo que você compra, você está pagando para os bancos. Você vai lá e você vai no cartão de crédito, vai fazer uma compra e você paga faz o pagamento no cartão de crédito. Você está pagando um percentual daquela sua compra, vai para as operadoras de cartão de crédito, os bancos que estão operando fazendo aquela gestão financeira. E às vezes é 2,5%, às vezes é 2%, dependendo do pagamento, como você vai pagar. Você vai pagar à vista, pega seu cartão de débito do banco e vai pagar, você compra lá R$100, você está deixando R$2,50 ou R$2 para o banco. Isso é mais do que a CPMF, por exemplo, que ia para a saúde, né, que ia para uma política pública. Você está deixando para um banco. Alguém está ganhando com isso, tem todo um mercado financeiro ganhando com esses recursos. E as pessoas nem sabem, elas nem se rebelam contra isso, porque elas nem sabem, elas nem pensam sobre isso, entendeu? Então, e a gente tem a presença dos bancos em tudo, e tem, inclusive, no orçamento público, né? Nosso orçamento, a grande disputa, por que os bancos estão por trás da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da PEC do teto dos gastos, limitar os gastos com saúde, com educação? Por que os bancos lutaram tanto para que isso tudo fosse aprovado? Por que eles ajudaram a dar o golpe, tirar uma presidenta eleita, porque ela não implementava as políticas que eles queriam? Entendeu? Que era tudo isso que a gente falou, porque eles estão disputando o orçamento público, né, com pagamento dos serviços, né, e juros da dívida pública. Então, quanto menos gasto social eu realizar, mais eu vou deixar o orçamento liberado para o mercado financeiro que investiu em título e que quer ganhar. É só isso. Agora, produziu o que com isso? Nada, só produziu miséria, porque é menos dinheiro na saúde, menos gente atendida, menos dinheiro na educação, o sucateamento né, que a gente está vendo acontecer, o sucateamento da educação, né, dos investimentos em ciência, tecnologia. Então, é um país que está privilegiando, é uma política que está privilegiando a concentração de renda, atender os interesses do mercado financeiro e dos bancos que estão por trás de tudo isso. Então, a gente precisa conversar, falar, comunicar e organizar as pessoas para isso. Porque a reforma da Previdência tem a ver com os interesses desse tipo de capitalismo, né? Dessa política que é adotada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Entendeu? O Paulo Guedes é um exemplo disso, porque ele... e o exemplo da política que ele defende é o Chile, né? O povo na miséria, o povo nas ruas, o povo reclamando. Nós precisamos... alimentar as pessoas de informação para que elas entendam. Juvândia, você sabe que esse país é um país realmente curioso, né? O Tim Maia já dizia isso, né? Que o Brasil é um país em que
a prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúmes, o traficante cheira, pobre vota na direita e o ministro liberal é a favor do AI-5. Sim. Ora, você quer mais do quê? Não é isso? Olá. Dia 26 agora de novembro, houve uma reunião entre os sindicatos, a Contraf e a FENABAN. Quais foram os resultados dessa reunião, se houve avanço ou não? E, principalmente, qual foi a participação, a importância dos trabalhadores nesse processo? Certo. A Lucimara está falando da medida provisória 905, isso, que aumenta a jornada, né? E, na verdade, aumenta o trabalho e diminui o salário, expõe mais o trabalhador ao risco. Bom, os bancos, isso repercutiu na categoria muito mal, né? Os trabalhadores ficaram muito emputecidos com o fato do Bolsonaro editar uma medida com item direcionado aí aos bancários, prejudicando os bancários e favorecendo os bancos. E os trabalhadores estavam bastante mobilizados, a gente fez nós temos uma organização nacional, eu acho que é isso que nos ajuda, né? Nós não negociamos por sindicato, mas a gente tem um comando nacional, junta mais de 118 sindicatos no Brasil, que discute, debate, são 7 centrais sindicais envolvidas nas nossas negociações, e a gente levou para os bancos imediatamente, foi a segunda negociação, essa do dia 26, nós conseguimos o quê? Suspender os efeitos da medida provisória na categoria, enquanto a negociação não encerra, e buscando uma solução para que isso não se aplique, não aumente a jornada, não diminua o piso da categoria, porque a MP, na verdade, prevê um piso de até R$ 1.500, a categoria tem um piso de R$ 2.400, então a gente queria garantir o piso, quer garantir os direitos que a gente tem hoje, né? Então, os bancos, nós cobramos a realização de um aditivo para um acordo, né, aditivo para que eles não apliquem essas medidas. O que eles dizem? Eles querem, hoje eles têm muitos problemas jurídicos, né, ações judiciais com essa questão da 7ª e 8ª hora de trabalho, com a jornada, né? E eles querem resolver esse passivo, foram lá encomendar a medida para o Bolsonaro para resolver um problema deles, fora que alguns querem fazer os bancários trabalhar de sábado e a lei não permite, né, nem a gente teve embates sérios, por exemplo, com o Santander, para não fazer o trabalho aos sábados, que era um trabalho, ele chamou de voluntário, né? Uma coisa absurda. Sim. Mas, no fundo, era um ensaio para botar o funcionamento das agências aos sábados em alguns locais. Perfeito. Né? E ele não remunerava. Essa era eu quero testar, quero ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu passo a fazer acordo e remunerar. Bom, aí nesse caso, se der certo, eu vou buscar uma medida provisória e faço tornar lei, né? Bom, então a gente conseguiu que eles não implementassem e nós estamos em processo de discussão da redação. A questão eles querem pegar a redação da medida provisória, colocar no aditivo, e isso nós não concordamos. Claro, né? Evidente. Não concordamos, aí que está o nosso problema até agora. A gente não conseguiu fechar os termos do acordo, porque nós esbarramos em como é que vai ser a jornada e qual é a discussão que a gente vai fazer. Que aí tem uma série de nuances, que eu acho que não vem ao caso aqui detalhar, mas esse é o grande problema. E a vigência desse acordo, aí tem um problema da vigência. Dependendo da redação, a vigência vai ser pode ser até enquanto estiver vigindo a medida provisória. Dependendo da redação, nós queremos uma vigência de 2 anos. Dependendo da redação, uma vigência menor. Eu vou querer que no próximo bloco você me diga o seguinte. Enquanto estiver vigorando a medida provisória, significa dizer, esta medida provisória precisa ser aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, os senhores deputados e senhores senadores, perderam completamente o juízo por aprovarem consecutivamente medidas que, enfim, tiram direitos dos trabalhadores que votarão nas eleições do ano que vem, de 2022. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, eu quero sempre te lembrar, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter a TVT e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT
TVT e faça a sua assinatura, porque nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira. Então, Juvândia, os nossos congressistas perderam o juízo, quer dizer, eles perderam qualquer temor em relação ao que a classe trabalhadora possa fazer nas últimas eleições? Falando de comunicação, diante do fato do que eu suponho que as centrais sindicais, as entidades sindicais, vão fazer questão nas campanhas de tornar público quem votou e de que jeito. Eu podia só incluir Claro, mais uma questão, favor. né? Uma medida que, na verdade, é uma reforma trabalhista, porque tem uma quantidade muito grande de temas, Sim. por uma MP, né? Como é que eles têm coragem, incluindo, como é que eles têm coragem de... Provavelmente pela certeza uma medida que tem, absolutamente antidemocrática, fazer uma reforma através de uma MP. provavelmente pela certeza que tem de que o Congresso aprovará a MP quando acabar a vigência. Então, tem a deputada Érica Cocai, que é bancária, né, empregada da Caixa, foi presidenta do Sindicato dos Bancários de Brasília. Ela tem uma frase que eu acho muito que cabe bem aí, né? Ela diz o seguinte, que a disfarçatez perdeu a modéstia. Eu acho que é isso que acontece com esse governo, né? Perdeu completamente a modéstia. Sim. Você inclui numa medida provisória, o que é medida provisória, né? É algo que tem relevância e urgência. Sim. Qual é a relevância e a urgência de, por exemplo, acabar com algumas profissões, acabar com acidente de trabalho de percurso, que eles acabam na MP, de acabar com a jornada de trabalho dos bancários? Qual é a relevância e a urgência para esse país fazer isso, gente? O que é urgente e relevante nesse país nesse momento? Gerar emprego, renda, tirar essas pessoas que estão vivendo nas ruas. Aqui a gente está no centro de São Paulo, e você, aqui no próprio Martinelli, que é um prédio histórico, você vai ver, dormem aqui toda noite. Pessoas, eu acabei de encontrar uma moça dormindo ali na rua com uma criança. Então, você tem famílias que foram para as ruas, estão vivendo nas ruas. É uma coisa absurda. E é resultado dessa política que eles estão fazendo. É resultado direto e da ausência de políticas públicas para gerar emprego e renda, né? Então, você perguntou assim, como é que está o Congresso com isso? Olha, eu costumo falar o seguinte, que a gente, a CUT e os sindicatos, a gente trabalhou muito depois da reforma trabalhista, que se votar não volta, fizemos todo um trabalho, não vote nessas pessoas que votaram, e o Congresso renovou uns 50% quase. Então, a primeira parte da nossa da fala até deu certo, porque muitos não se reelegeram, né? Sim. Só que a segunda parte era vote em pessoas comprometidas com os trabalhadores, com a agenda dos trabalhadores, com a pauta. Essa segunda parte, ela ficou devendo, falhou. Essa falhou, entendeu? Na comunicação aí, né? Então, as pessoas não conseguem identificar isso, entendeu? Quem é esse deputado, qual a origem dele, o que ele, né? Quem é essa pessoa, qual o comportamento dela. E a gente eu acho que tem algum tema que a gente está indo conversar direto no Congresso, porque também não é verdade que os interesses do governo e do Congresso são os mesmos. Acho que tem uma disputa aí colocada para 2022, e tem uma disputa na direita, né? Assim como tem uma disputa na esquerda, tem uma disputa na direita, sim, em especial, que começa o ano que vem. Essa disputa 2022 está dada para o ano que vem, né? Sim, o ano que vem ela é fundamental para... Exatamente. Claro. Então tem uma disputa aí colocada que eu acho que a gente tem que aproveitar para conversar com os deputados, senadores, senadoras, também, deputadas. Juvândia, que os movimentos sindicais deveriam abrir suas portas, marcar um sábado, um domingo, abrir as portas para aqueles associados arrependidos de terem votado no Bolsonaro? Sim, eu acho que agora não é hora de chegar lá e dizer assim, você votou, isso aqui é culpa sua, né? Uhum. Agora é a hora de dizer, olha, gente, esse governo foi eleito, sim, né? Sim. É um equívoco, foi um erro, a gente já dizia, sim, isso antes, ele ia trazer pautas contra nós, contra os trabalhadores. Mas agora é a hora da gente se juntar e trocar isso aí, mudar isso aí, né? Então, as eleições do ano que vem é o começo dessa mudança. Isso. É um recado que a gente precisa dar. Veja, na nossa categoria, eu acho que ela começa a perceber que
cometeu um erro, quem votou no Bolsonaro, entendeu? Porque nós já tivemos vários golpes, né? A gente vem sofrendo vários golpes depois disso. A gente fez na reforma da Previdência, por exemplo, nós estamos com um problema agora. Nós temos uma convenção coletiva, uma cláusula que garante estabilidade na pré-aposentadoria, entre 2 anos, 1 ano. A reforma mudou o seu prazo de aposentar, então tem gente que estava na estabilidade, acabou de entrar na estabilidade e agora não está mais. Isso. Vai faltar 1 ano para aposentar. Para entrar na estabilidade, ele pode ser demitido nesse período e não conseguir se aposentar. Então, a gente vai ter que negociar, inclusive, essa transição. A gente já falou com os bancos, olha... E foram os deputados e os senadores que nosso povo elegeu que fez isso, que tirou direitos. Lucimara. Ainda sobre a MP 905, um dos itens dela é a tal da carteira verde-amarela. E o governo tem jogado mote aí na mídia que pretende gerar emprego para a população entre 18 e 29 anos, que é justamente a população mais afetada com o desemprego e quando entra no mercado de trabalho tende a ser os empregos mais precários. O que você diria para esse jovem que está acreditando que vai ter a sua chance de chegar ao mercado de trabalho com essa MP? E também que citasse o exemplo da reforma trabalhista e da terceirização que foram aprovados nos anos anteriores, que também foi aprovada com esse mote de que geraria empregos. Né? Então, que mensagem a gente pode levar agora para a juventude que está acreditando que ele finalmente vai conseguir um emprego em 2020, por exemplo? Então, na reforma trabalhista, você lembrou bem, né? Eles prometeram, nós temos que fazer reforma, temos que mexer nos direitos, porque isso vai gerar emprego. Até hoje, né? A reforma desde novembro de 2017, que já está em vigor plenamente, e a gente não vê a geração de emprego. E nós falamos, isso não vai gerar emprego, ainda vai gerar os que geravam sem empregos, sem direitos, precarizados, que não adianta só gerar empregos. E o Bolsonaro fala isso, né? Ele fala assim, você vai ter que optar entre emprego ou direitos. Ele falava isso na campanha, ele não mentiu para ninguém que ele ia fazer isso, né? Sim. E as pessoas achavam, não, isso não vai acontecer, não vai fazer, não, ele não é assim, isso aqui é só... E ele está fazendo isso. A carteira de trabalho verde e amarela é outra coisa. A desse tem uma certa modéstia. Ela perdeu a modéstia nesse caso. As pessoas acreditavam que não. Elas acreditavam que não, elas não acreditavam que... Há limites para a insânia. Não há limites, é isso que a gente está vendo, né? Então, eles estão prometendo a geração de empregos e eles estão tirando, eles prometem 1.800.000 empregos nessa carteira de trabalho verde e amarela, né? E eles estão tirando desses jovens em torno de 5 bilhões com FGTS, reduzindo de 8 para 2, a multa de 40 para 20. Eles estão tirando desses jovens em torno de 5 bilhões. E eles fazem ali uma série de isenções para os empregadores. Veja, 5 bilhões na economia, na mão de jovens, não vai virar poupança. Eu não guardo não, eu compro, eu compro roupa, claro. Quer dizer, se eu compro roupa, o comércio que vende roupa vai vender mais, entendeu? Claro. E vai ter possibilidade de gerar mais emprego. Claro, ele vai comer, ele vai... Claro. Então, essa política de tirar dinheiro da população e concentrar mais renda não dá certo. Ela não deu certo num monte de lugar no mundo, está dando problema. A Colômbia tem greve geral, os trabalhadores estão indo para a rua. Né? O Chile está desse jeito porque tirou do povo e dos trabalhadores. O Guedes ainda não foi ao Chile explicar para as pessoas lá no Chile como as coisas... né? Que ele colaborou com isso, né? Adriana. Eu queria ainda, nessa temática do emprego, da geração do emprego, aproveitando o mote da MP... A gente está aí com 12 milhões de desempregados, 44% de trabalhadores informais, mesma parte dos trabalhadores que estão na inatividade estão porque não tem sequer dinheiro para procurar um emprego, né? Então eles não estão entre os desempregados, mas pela total incapacidade, né, financeira de procurar uma oportunidade razoável de ocupação, né? E o governo veio com toda essa proposta aí, que estava sendo aguardada, de que ia gerar uma proposta de política pública para geração de emprego, e a gente viu que a MP ela é o contrário disso, como você falou, no caso dos bancários, ela pode gerar desemprego, né? Agora, as centrais recentemente apresentaram uma proposta, junto com movimentos populares, com partidos de esquerda, de medidas que poderiam, nesse momento de crise,
gerar empregos, né? Gerar uma condição melhor, mais digna para as famílias que estão passando aí dificuldades de completar seu orçamento familiar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta que as centrais estão conversando, debatendo, enfim. A proposta das centrais, ela vai totalmente ao contrário da medida 905 e do pacote do governo que ele editou 1 semana ou 2 semanas antes da medida, que é um pacote que congela salários, possibilita diminuir só em redução de gasto público. A proposta das centrais o Estado tem que fazer essa geração, tem que promover essa geração de emprego, tem que criar esses empregos, tem que investir para que esses empregos aconteçam e para que a economia, para retomar a economia, né? Então, eu queria só para fechar essa questão da MP, que o que é o mais absurdo é que ele desonera os empregadores, mas onera o desempregado, né? Sim. Ele exatamente da alta pobreza. Exatamente, é uma coisa muito absurda. É sempre tirando renda do trabalhador. No pacote anterior, ele possibilita os municípios e estados e o governo federal a reduzir o número de funcionário público e os salários. Quem que perde com isso? Perde as famílias. Claro. Você entendeu? Então, não tem nenhuma proposta do governo que taxe as grandes fortunas, os dividendos. Veja, os bancos, os acionistas, né? Os executivos dos bancos recebem bônus bilionários, sabe? Milionários, né? Esse pessoal, a distribuição de dividendos aumentou de forma muito significativa nesse último período de crise, porque eles recebem esses valores líquidos, sem imposto. É um dos poucos países no mundo que faz isso. O negócio essa é uma excrescência. Como eu taxo o desempregado, mas não tenho coragem de taxar os dividendos. Entendeu? Não tenho coragem de taxar as grandes fortunas, não tenho coragem de fazer uma política que gere emprego e renda. É um negócio que não tem cabimento. Então, as centrais foram nesse sentido. Acho que as centrais, os partidos progressistas de esquerda, as propostas são no sentido de como é que o Estado promove a geração de emprego e renda, pensa no jovem que está desempregado, na formação profissional, no primeiro emprego. Tem outras formas, inclusive sem grandes... é só inverter o olhar e a ótica. Né? Com os recursos que você tem, dá para você gerar emprego. Empregos provisórios, empregos que garantam aí, dignidade, que garantam, nesse momento, a retomada econômica, para que a gente possa depois pensar numa coisa mais a médio e longo prazo, com planejamento estratégico. Qual que é a lógica também do ataque às instituições financeiras públicas, aos bancos públicos, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal? Por quê? Quer dizer, é mais uma submissão ao capital privado dos... Sim. Do Santander, Itaú, Bradesco, é isso? Não só desses aqui, né? Não só também dos que atuam aqui, mas acho que tem muito a ver com o mercado financeiro, o interesse do mercado financeiro internacional. Entra o capital nacional, mas é muito do internacional. Não trabalha só aqui para os bancos privados, né? Nacionais. E a intenção deles era entregar tudo que eles podem, né? Sim. De verdade, eles querem entregar tudo. Eles são neoliberais e entreguistas, né? Não tem um projeto de país. Não é uma questão de discutir um projeto de país que a gente tenha divergência. Eles não têm projeto de país, né? Porque vai levar o Brasil a que lugar? Entregar a Petrobras, os Correios, a Eletrobras, os bancos públicos. Hoje mesmo saiu uma matéria falando da intenção do governo de privatizar o Banco do Brasil. Você olha a presença dos bancos públicos e dos bancos privados no Brasil, quando você olha isso por região, só na região sudeste é que você tem uma presença no crédito, uma presença majoritariamente dos bancos privados. É 70-30. 30% bancos públicos, 70% bancos privados. Em todas as outras regiões, inclusive na região sul do país, 80% banco público, 20% banco privado. Então, você olha todas as regiões, agricultura familiar, o crédito imobiliário, o financiamento imobiliário para aqueles que têm uma renda menor, é banco público, o microcrédito, né, Banco do Nordeste. Quando você olha essas políticas, o financiamento do saneamento é banco público, né, cultura. Eles querem privatizar, por exemplo, as loterias. Entregaram a raspadinha e
demoraram, você vê, eles fizeram tentativa de fazer vários leilões, né? Entregaram quando eles conseguiram baixar a tarifa ao máximo. Entregaram praticamente dando, sabe? De graça. Porque eles estavam negociando entre um leilão, o primeiro leilão e o último, se você olhar o valor da tarifa, que quem comprasse iria pagar para as lotéricas, né? Portanto, para a Caixa, o que estava em negociação ali era que valor que a gente ia pagar. Até chegar num valor mínimo e praticamente você disponibilizar uma rede nacional para vender essas raspadinhas, né? A preço muito baixo. Eles estão discutindo entregar a Mega Sena, a Quina, todas as loterias, né? Toda a loteria. E uma parte dessa arrecadação, em torno de 30%, vai para educação, cultura, saneamento, vai para investimento público. Imagina, se for para iniciativa privada, não vai. É como a gente viu na Vale. É melhor, eles deixam destruir um rio inteiro, vários estados, cidades, matar pessoas, o meio ambiente, só para pensar no lucro, só para não, que eles poderiam ter evitado investindo, fazendo, só que o lucro seria menor. Então, nas lotéricas a lógica é a mesma. Então, eu privatizo e eu vou perder recursos em várias áreas públicas, né? Várias áreas que beneficiam a população. Esses recursos vão para a iniciativa privada virar dinheiro, ganho, lucro no bolso de alguém, que não é o povo brasileiro. Então, eles querem privatizar a Caixa, já queriam há bastante tempo, né? Eles entraram na gestão da Caixa e já colocaram equipes lá dentro para levantar tudo que a Caixa tinha para ver por onde é que eles iam começar o fatiamento da Caixa. O Banco do Brasil é a mesma coisa. Então, principalmente o Banco do Brasil é muito forte, atua muito na área da agricultura. Tanto a agricultura familiar, mas o agronegócio, a agricultura de maneira geral. No Brasil inteiro, e nessas regiões todas aí que eu te falei, tem uma presença forte dos bancos públicos. Você tem 17% dos municípios que só têm agências bancárias, são 950 municípios, só tem agência bancária de banco público. Se você privatiza, esses bancos vão fechar as agências nesses municípios, porque essas agências, para o banco privado, que pensa no lucro, empresa privada pensa no lucro, faz parte aí, né? Claro. Não interessa ter agências nesses lugares. Para que eu vou ter agência numa cidade pequena que a agência não se paga? Não importa se eu estou fazendo política pública ali. Claro, evidente. Porque eles não têm esse compromisso social e não cumprem esse papel social. Tanto que eles fazem uma reforma trabalhista, fazem uma reforma da Previdência, congelam os investimentos públicos em saúde, educação, saneamento e tudo mais. Vamos fazer mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, recebendo hoje Juvândia Moreira, primeira mulher a presidir este sindicato dos bancários entre 2011 e 2007 e também a primeira presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Com o que eu aqui em absoluta minoria, né, passo a próxima pergunta para você, Adriana. Juvândia, ainda em relação à questão dos bancos, né? Agora, no começo de novembro, o governo lançou, com apoio do governo, foi um senador que apresentou no Congresso, né, no Senado, 3 PECs que, na verdade, ele está chamando de Plano Brasil+, mas é uma nova reforma fiscal para dar sustentação aí para o congelamento que você citou no bloco anterior, né? Congelamento dos gastos da União. Quando a gente lê essas PECs, a maior parte do texto está lá para garantir sustentabilidade da dívida, né? Então, garantindo mais instrumentos para aquilo que você falou no começo do programa, né? De que os recursos para pagar os juros da dívida estejam ali disponíveis, né? Os bancários têm uma proposta de regulamentação do artigo 192 da Constituição, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é esse artigo e por que é importante regulamentar esse artigo que está previsto lá na Constituição e que ninguém mexeu. Bom, esse artigo ele colocava uma série de limites, mas ele sofreu alteração também. Ele já sofreu alteração, né? Ele já não é como quando a gente fez a proposta de regulamentação, ele tinha uma redação, hoje ele tem outra.
De qualquer forma, o que a gente entende? O sistema financeiro, em qualquer lugar do mundo, ele é uma concessão pública. Eu tenho autorização do Estado para pegar o seu dinheiro, meu dinheiro, e trabalhar com esse dinheiro, emprestar para outras pessoas, ajudar a financiar a economia. Então, ele tem uma autorização. Não é uma loja de sapatos que se ela quebrar, só me atinge a mim e as pessoas que trabalham ali. Não, ela pode quebrar um país inteiro, pode quebrar vários países, dependendo do tamanho dessa instituição financeira, que foi o caso da crise em 2007, né? Da crise financeira, que começou lá nos Estados Unidos, mas atingiu vários países. Por isso que ela precisa de controle, ela precisa de ter regras, né? Regras para não acontecer o que aconteceu. Embora eu acho que, mesmo com toda a crise que a gente sofreu, as regras ainda possibilitam a gente viver outras crises, né? Elas não são... Então, ela exige capital, ela tem uma série de exigências lá. Mas ela também tem que... Ela pode exigir uma série... Ela pode regrar como... Cada sociedade vai ter seu... Ela tem algumas exigências que são internacionais, mas ela pode ter regras nacionais e tem, né? O nosso sistema financeiro tem algumas exigências... de capital aqui, por exemplo, que não tem em outros países. Mas ela pode ter regras de destinação de recursos. Então, a gente diz assim, hoje ela tem um compulsório que fica lá reservado para garantir a saúde do sistema, que também é remunerado. Então, você pode regrar esse sistema financeiro de várias formas, dando uma destinação à parte do crédito, um crédito direcionado, dirigido, com taxas direcionadas e dirigidas, ou você pode deixar livre. Os bancos fazem o que quiserem com aquilo. Então, é por isso que você precisa regrar. Nossa defesa era que tivessem regras, que tivessem fóruns, que a sociedade pudesse participar, inclusive direcionando parte desses recursos, né, desse crédito para áreas que têm necessidade, que ajudem a desenvolver o país. E aí você vai ter que pensar, o Congresso pensaria quais são essas áreas, o governo pensaria, você tiraria isso da mão só do Banco Central ou de verdade daria uma função social para os bancos. Todos os bancos têm que ter uma função social, porque eles não são uma empresa privada qualquer que lidam com o dinheiro deles. Claro. Eles lidam com o dinheiro nosso. Claro. Então, muitas coisas foram surgindo e estão surgindo no mundo agora. Tem muitas iniciativas surgindo de usar a poupança local, às vezes regrada pelo próprio Banco Central, pelo governo federal, que usa a poupança local para investir localmente. Perfeito. Entendeu? Você tem exemplos, por exemplo, tem uma agência, em Bertioga, tem um estudo que mostra, esse é um estudo antigo, mas ele ainda serve de exemplo porque ele é bem real. Uma agência bancária em Bertioga que só 8% do que ela arrecadava, o que a agência arrecadava, ficava em Bertioga. O resto ia para outras cidades. Então, por que não a poupança daquela cidade, né, os depósitos daquela cidade, possam ser revertidos ou devam ser revertidos para beneficiar, fazer política pública naquela cidade? Eu acho que a França está com um modelo interessante, assim. A Alemanha tem as caixas de poupança que usam o dinheiro local para investimento local. O Japão trabalha muito com isso. Nosso sistema financeiro, ele tem algumas que eles estão mudando aí com microcrédito direcionado, eles estavam mudando essas regras. A diferença entre o capitalismo selvagem e um capitalismo mais civilizado, né, Juvândia? E a interferência do Estado. E claro, como regulador disso aí. Exatamente. Lucimara, faz favor. Bom, entre MPs, portarias, PECs, o governo Bolsonaro vem atacando diversos direitos já estabelecidos para os trabalhadores. Como que o trabalhador, os bancários, as pessoas que estão no comércio, enfim, que estão tocando suas vidas, como que essas pessoas podem se mobilizar para, se não reverter totalmente, pelo menos amenizar os impactos de todos esses direitos que estão sendo atingidos pelo governo? Bom, eu diria assim, nós temos que participar das lutas coletivas, né, dos sindicatos, dos movimentos, né, e a gente tem que
estar atento a isso e ir para as ruas e participar do processo de disputa, de mobilização. Agora, eu acho também que a gente tem que olhar, ano que vem, por exemplo, nós temos as eleições. As eleições vão definir muito como é que vai ser administrado sua cidade, quem que vai estar na Câmara de Vereadores, e é um embrião já das eleições de 2022. Já é um ensaio ali para as eleições de 2022. Nós temos que tomar cuidado com quem é o deputado que eu votei. Quem que é o senador, a senadora, deputado, deputada que eu votei. Entendeu? Então, as pessoas têm que prestar atenção em quem que elas estão votando, que projeto que defendem essas pessoas que você está escolhendo, está votando para te representar. Mas também tem que cobrar mudanças nesse país. A gente não cobra mudança de casa ou só nas redes sociais. A gente cobra mudança nas ruas, né? O Chile está indo cobrar mudanças, o povo da Colômbia está indo cobrar mudanças, o povo da Argentina se mobilizou e mudou o governo, porque uma grande parte da população da Argentina, com essa política que o Guedes está implementando aqui, que foi implementada lá por esse governo que perdeu as eleições, essa política levou 8% da população da Argentina para viver nas ruas. Levou ao empobrecimento da classe média, levou ao empobrecimento da população de maneira geral. Então, a gente não pode esperar, a gente tem que reagir, tem que fazer a mudança, tem que participar ativamente dessa mudança. Ô, Juvândia, no matriarcado que é aqui esse Entrevistas, a nossa queridíssima diretora Isa Chedi propõe a seguinte pergunta que eu vou ler para não errar os dados. Dados do Diese. Diz aqui Dona Isa Chedi que esses dados mostraram que 13.575 mulheres admitidas nos bancos entre janeiro e outubro de 2019 receberam, em média, R$ 3.926 por mês, valor que corresponde a 75% da remuneração média auferida pelos 16.035 homens contratados no mesmo período. Como é que faz para combater essa disparidade? Porque eu sempre digo o seguinte, por exemplo, na área, né, em que eu também trabalho, uma reivindicação das jogadoras de futebol para receberem salários equivalentes aos jogadores. E eu digo, devagar, para não quebrar o pote, porque estamos falando de economias diferentes. O que o futebol dos homens gera ainda é substancialmente maior do que o que gera o futebol das mulheres. Então, vamos ter o bom senso de não fazer exigências equivalentes. Temos que progredir, mas cada passo de uma vez. Não é o caso, evidentemente, dos bancos. Em que uma mulher que exerce o mesmo papel de um homem não tem por que ter diferença salarial. O que fazer para eliminar isso? Não é minimizar, é eliminar, porque não faz diferença não faz sentido que seja 1 centavo de diferença. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é que a gente tem que mudar a sociedade, entendeu? Essa visão, tem que desconstruir esses conceitos de papel da mulher é esse, papel do homem é aquele, né? O papel da mulher é na vida privada, dentro de casa, o papel do homem é na rua, na vida pública. Isso foi uma construção Sim. que se fez, que é machista, que é patriarcal, que é misógina, né? Tanto que está aí, a violência contra a mulher é isso, né? Sim. É o reflexo desses feminicídios, essa violência toda que a gente Sim. vê, dados alarmantes. É resultado disso que é alimentado, inclusive, nesse cenário que a gente está vivendo, inclusive pela, digamos assim, autoridade máxima do país, né? Sim. Que fala Sem que dúvida. mulher tem que ganhar menos mesmo que engravida, né? Declarações do Bolsonaro aí na campanha. Então a gente tem que combater isso, combater na sociedade geral. O homem não engravida, né? Gozado, Engraçado, sim. né? Como é que nasceriam os homens se as mulheres não engravidassem, né? Como seria a sociedade se as mulheres resolvessem não engravidar? E os homens não têm nada a ver com a gravidez das mulheres, né? A gente costuma dizer que os filhos são da sociedade, eles não são das mulheres, né? Isso. Tem que tirar esse conceito que filho é da mulher. Então, essas coisas que a gente tem que ir desconstruindo. Aqui na militância bancária, a gente sempre faz muito esse debate, né? Das relações compartilhadas, quem são os filhos, qual o papel do homem e da mulher.
né, da relação... Vocês certamente têm esse dado. Qual é a porcentagem de bancárias no Brasil? Não deve ser diferente. Hoje é praticamente metade. Praticamente metade. Alguns bancos já superam os 50% de Então, mulheres. Como justificar Mas olha, que o até a papel da década... mulher Mas até a década de 60, os Tá. bancos públicos não contratavam... As mulheres não podiam fazer concursos públicos para banco público, entendeu? Ou seja, Wanda, quando Então, é até que pouco as mulheres tempo. começaram a votar no Brasil? É recente, né? Recente. Do ponto de vista histórico. Então, eu acho que esse é um debate, é o debate geral. O outro é o específico. Nós temos uma Tá. mesa, desde o ano 2000, a gente tem uma mesa de igualdade de oportunidades. Tá. Então, é uma mesa que debate muito todos esses temas. A gente tem, por exemplo, nós fizemos agora o terceiro censo da diversidade. Também a questão É exclusivamente essa questão. das mulheres. Sim. E das mulheres negras. Mulheres, negros, homens pois e é. mulheres, pessoas Porque com esse é um- deficiência Tá. e a situação das pessoas com orientação sexual Perfeito. diferentes da Perfeito. maioria da sociedade, ou do que a sociedade considera Normal. Tanto que a gente tem muitas conquistas incluídas lá. Nós somos das primeiras categorias a colocar no acordo coletivo a igualdade de direitos para os casais homoafetivos. Tá. Então, e isso estende o plano de saúde, que era o grande debate Claro. ali. Perfeito. Antes do Supremo reconhecer que valia para todo mundo, nós já incluímos na convenção coletiva que valia. Perfeito. Então, a gente debate muito esses temas, e a igualdade salarial, de oportunidades. A gente debate a pirâmide, né, de salário dos bancos. Então, você vai olhar lá no Conselho de Administração dos bancos, é muito pequena a presença de mulheres. Itaú tem 60% de mulheres no quadro. Agora, olha, os cargos de direção, isso inverte, Tá. entendeu? Elas são 40% em alguns ali, quanto mais você sobe, menos o percentual diminui, né? Mais diminui. Você acha no Conselho de Administração uma mulher agora, uma mulher, né? Na executiva lá do banco. Ao mesmo tempo, o Diese mostra, neste mesmo período, que os bancos fecharam 6.379 postos de emprego. Desde 2013, já acumulam um saldo negativo de 66.985 postos. E a maioria desses postos aí é de 2016 para cá, né? Que dá quase 49 mil Isso postos. é fruto da automação. Fruto do golpe. Fruto Entendeu? do golpe. Fruto do golpe. Diferente, o golpe muda toda a política. Nos bancos públicos, por exemplo, teve um PDV que pegava os aposentados ali na Caixa antes de 2016. PDV é o programa Plano de demissão voluntária. É. PDV, estou chamando de maneira geral, mas às vezes dá um nome diferente. Tá. Plano de adequação de quadro, mas é isso, é voluntário. E de lá para cá, só nos bancos públicos, já saiu quase 30 mil pessoas em planos de demissões voluntárias. Tá. Entendeu? De adequação de quadros, em todos esses bancos públicos que a gente tem. Então, isso é resultado do golpe. Uma parte disso é resultado do golpe, que é... Se eu não acho que banco público não é importante, eu quero privatizar, eu vou lá e começo a desmontar esses bancos. Eu desmonto áreas estratégicas, eu aumento tarifas, eu aumento juros, eu tiro as políticas que eu fazia antes direcionada com esses bancos. Eu vou desmontando e a população vai dizendo, mas por que eu quero um banco público se é igual? O juro que eu pago aqui, eu pago lá no outro banco. Ele é uma ferramenta e um instrumento importantíssimo para para oferta de crédito, para geração de política pública, de emprego e renda. O Banco Público teve esse papel, o governo Lula e Dilma usaram bastante os bancos públicos para isso. Esse papel ele não é aplicado, né? Na verdade, eles estão pensando, eles estão mapeando os bancos públicos e vendo as áreas estratégicas e como é que eles privatizam. Porque para privatizar para privatizar a Caixa inteira, eles têm que passar no Congresso. E o Bolsonaro disse que não ia fazer com algumas empresas públicas. Embora ele falou muita coisa Sim. E não cumpriu, né? Não. Ou fala todo dia, né? Um monte de coisa que não é verdade. A Bíblia, aquela passagem da verdade, e só a mentira o faz exatamente. se manter. Porque a verdade não liberta ninguém, no caso dele. Então, você tem esses bancos, eles podem ser utilizados ou podem ser desmontados. O desmonte pode ser eu vou lá e vendo. Sim.
ou eu sucateio, eu vendo partes, as partes mais que lucram mais. Aliás, essa é uma política, E quando eu vendo essas partes, eu vou diminuindo o quadro, fazendo o PDV, só sai, não entra ninguém, entendeu? Não se faz isso só com os bancos, Os bancos privados também fizeram PDVs. Bradesco fez, agora recentemente fez Itaú, fez o Bradesco de novo. Então teve muita redução, que eu trabalho economia para um percentual da população, para atender um percentual da população. O resto... É isso. Não fazem apenas com os bancos, a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, fazerem isso com o estádio municipal do Pacaembu. Foram deixando degradar, faltava luz, em meio de jogo acabava a luz. Tá vendo, tem que privatizar. Agora vamos fazer hotel, supermercado, Diaba 4, shopping Exatamente. center. Enfim, é isso. Agradeço muitíssimo a ajuda de vocês duas, que foi valiosa. Te agradeço muito, Juvândia, pelos esclarecimentos todos. Que vocês sejam muito bem-sucedidos em tantas lutas que vocês têm pela frente. Agradeço a você, nosso telespectador, e lembro que tem entrevistas toda quinta-feira, 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube é ao vivo e a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,